Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nosso grande sociólogo, Betinho, há muito tempo nos ensinou que quem tem fome tem pressa. É verdade. Quem tem fome tem pressa. Mas quem tem medo da violência, quem tem medo de ser assaltado, de ver seus parentes vítimas da violência, também tem pressa. Quem está desempregado, quem não consegue o sustento da sua família nesse momento de crise econômica, também tem pressa. Quem está cansado da corrupção, de ver o dinheiro público sendo utilizado para o enriquecimento de poucos, também tem pressa. Agora, essa pressa toda, num país onde o debate político é bloqueado pela existência de um monopólio dos meios de comunicação, essa pressa toda, ela pode ser muito perigosa, muito perigosa. As classes dominantes, através dos seus meios de comunicação, organizações Globo à frente, praticamente ficam repetindo um mantra. A saída para o país é a redução de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, é a flexibilização da legislação ambiental para garantir o máximo os negócios, do agronegócio e da mineração, e é a resposta militarizada à violência urbana, seja através do fortalecimento das instituições policiais tradicionais, como também agora através da inclusão da Guarda Municipal na esfera de uma suposta segurança pública municipal, que apesar de inconstitucional, avança a passos largos no país, inclusive no Rio de Janeiro, como nós vimos recentemente com a aprovação do uso de armas menos letais pela Guarda Municipal, com a aprovação do patrulhamento pelas ruas pela Guarda Municipal. Os aventureiros ficam repetindo chavões que não levam a lugar nenhum, que só apresentam retrocessos, tentando capturar a pressa da população. Falam intervenção militar, volta da ditadura, falam até no mito. O mito vai salvar o Brasil. O mito. O Führer. Não, o mito. O Führer, mito. É meio confuso. O que é mito, o que é Führer? Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Leis mais duras contra os corruptos, contra os bandidos. É isso que vai salvar o Brasil. Redução da maioridade penal, de volta, sendo discutido no Senado. Bandido bom é bandido morto. Se matar bandido resolvesse alguma coisa, o Brasil era a Suíça, gente. Ninguém mata mais bandido do que o Estado brasileiro. Estado mínimo. Bom, a gente precisa debater. Precisamos debater. A saída para o Brasil não está no neoliberalismo, que tem sido o veneno das últimas décadas, não está em ressuscitar o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo, a gente precisa discutir. O desenvolvimentismo não é uma saída pela esquerda para o Brasil, porque o problema do Brasil não é ser atrasado em relação a etapas que outros países capitalistas avançados já realizaram e que nós precisamos realizar para chegar lá no primeiro mundo. Não é atraso. O Brasil não é atrasado. Não é atrasado. O Brasil é um país periférico do sistema capitalista, que tem como função na Organização Internacional do Trabalho ser fornecedor de matéria-prima.
O desenvolvimentismo no Brasil sempre serviu para quê? Para o Brasil ser melhor no seu papel de país periférico do sistema capitalista. E somos, na verdade, avançadíssimos na nossa capacidade de servir como fornecedor de matéria-prima. Temos um agronegócio altamente tecnológico. Temos uma das minerações mais desenvolvidas do mundo. Se formos para a prospecção do petróleo, somos a nação mais desenvolvida do mundo. Para retirar petróleo, nós precisamos debater para além do liberalismo, para além do desenvolvimentismo. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que é difícil. É difícil mudar o Brasil, porque é difícil superar essa condição de país periférico do sistema capitalista. É difícil. Eu não acho possível nós superarmos essa condição dentro do sistema capitalista, tentando deixarmos de ser um país periférico do sistema para sermos um país central. Essa transformação não é pequena. Reorganizar a divisão internacional do trabalho talvez seja uma tarefa mais difícil do que a tarefa de romper com o capitalismo e construir uma alternativa socialista no nosso país. Mas o fundamental, nesse momento, é que nós precisamos construir uma resposta popular que atenda à pressa do povo. Precisamos responder entendendo o caráter da emergência, mas sem fugir do debate. Precisamos, sim, por exemplo, de uma reforma agrária emergencial no nosso país. Precisamos, imediatamente, dar ao povo pobre que lota as nossas cidades em busca da sua sobrevivência, no êxodo do campo para a cidade das últimas décadas. Precisamos dar. Toda a família brasileira tem que ter o direito ao seu lote de terra, ao seu sítio, para poder ter pelo menos onde viver, como criar suas galinhas. Isso é uma saída emergencial para a crise. O Estado do Rio de Janeiro tem quilômetros e quilômetros quadrados de terras absolutamente inutilizadas e que podem, sim, emergencialmente, serem distribuídas para o povo brasileiro, para começar realmente a transformar essa realidade. Precisamos de uma reforma tributária emergencial. Derrubar imediatamente o valor dos impostos indiretos sobre o consumo, sobre os serviços, aqueles impostos que oneram o preço das mercadorias quando são transferidos para as famílias pagarem. Precisamos de uma reforma tributária que imediatamente faça com que os ricos paguem a conta da crise. Precisamos de uma reforma penal urgente, emergencial. Uma reforma penal que, por exemplo, ataque duramente as finanças dos corruptos. Os corruptos, eles têm que ser condenados a perder o patrimônio, todo o seu patrimônio. Eu tenho 10 milhões, roubei 100 mil, sou multado em 100 mil, devolvo 100 mil, e sou multado em 10 milhões, perco tudo, para eu aprender a não ser ladrão, para eu aprender a não ser safado. Prender corrupto está longe de solucionar o problema. Eles topam ficar 2, 3 anos preso, desde que possam sair depois e torrar os seus milhões. O corrupto transferiu patrimônio para a mulher, para o filho, para o primo. Também tem que ser confiscado esse patrimônio. Isso é emergencial. Tem que acontecer logo. Tem que responder à pressa do povo que não aguenta mais corrupção no país. Precisamos enfrentar emergencialmente o debate da legalização das drogas. Nosso país não suporta mais esse mercado na clandestinidade.
está acabando com a nossa sociedade, está corrompendo a nossa polícia, corrompe o judiciário, corrompe os agentes penitenciários, corrompe os juízes, os desembargadores, por todo lado. O dinheiro ilegal do narcotráfico corrompe a nossa sociedade. Precisamos emergencialmente acabar com essa política proibicionista. E precisamos esvaziar as universidades do crime. Os nossos presídios não servem para diminuir a criminalidade. Ao contrário, os nossos presídios aumentam a criminalidade. Os nossos presídios fazem com que os nossos jovens saiam cada vez mais embrutecidos das cadeias, saiam cada vez mais articulados e organizados das cadeias. Precisamos imediatamente acabar com a pena de prisão para todos os crimes não violentos. Hoje, trancafiar um jovem que não cometeu violência só serve para transformar aquele jovem numa pessoa violenta. Precisamos de uma reforma política profunda, mas não de uma reforma política que sirva para engessar o sistema político, para impedir a renovação política, para manter no poder os mesmos velhos e decrépitos partidos que governam desde o final da ditadura militar. Uma reforma política que estabeleça a revogabilidade dos mandatos pelo povo. O presidente Michel Temer continua presidente da República, aprovado por apenas 3% da população. Por que o povo brasileiro não pode, num plebiscito, votar se quer ou não a continuidade do mandato do presidente Michel Temer? Por que o povo brasileiro não pode votar se quer ou não a continuidade dos mandatos do Congresso Nacional?